Bom dia, alunos do nono ano. Hoje irei corrigir com vocês mais uma atividade da produção de texto que ficou de tarefa, tá bom? Inicia-se na página 152 e vai até a 157, tá? Nesse capítulo, vocês tinham uma produção de texto que era para ser feita, né? Tinha aqui três textos que vocês tinham que escolher para estar fazendo a produção. Espero que vocês tenham feito. Mandem para mim, tá? Pelo e-mail prof.lucienenec@gmail.com, tá bom? Vou estar esperando o envio dessa atividade. Também vocês tinham que ter feito o mapa mental da página 154 e 155, né? Então, o conteúdo que eu vou explicar aqui também hoje, que não é só correção, mas também uma explicação do tempo e espaço no conto. Se vocês já fizeram um mapa mental, é até interessante que vocês peguem e acompanhem para ver, né? Relembrar o que vocês tinham feito lá naquela semana que vocês estavam em casa, antes das férias, tá bom? Então vamos lá. O capítulo aí da produção textual inicia-se com um conto Vestida de Preto de Mário de Andrade, onde ele aborda a respeito dos amores, tanto na juventude quanto na fase adulta. E ele chega à conclusão, ele fala do seu primeiro amor, que foi Maria, né? E ele chega à conclusão aqui, depois de uma certa idade já, que ele sempre amou a Maria, né? Que desde então ele achava que poderia encontrar um outro amor, mas o grande amor da vida dele foi Maria, né? Aí, antes de nós iniciarmos a explicação do tempo e espaço no conto, tem as questões que vocês já fizeram, né, que vocês já responderam, e eu vou aí corrigir com vocês, tá? Página 153, vamos lá. A primeira resposta, ela é pessoal, tá bom? O excerto que você leu foi extraído da obra Contos Novos de Mário de Andrade. Retome a primeira frase. Tanto andam agora preocupados em definir o conto, que não sei bem se o que vou contar é conto ou não. Sei que é verdade. Contos não têm compromisso com a verdade, apesar de ter lido apenas os parágrafos iniciais da narrativa. Você acredita que é possível criar um conto a partir de fragmentos de memórias da infância? Explique. A resposta, eu coloquei aqui que a resposta é pessoal, tá? Mas, se você colocou não, não está certo. Por quê? Qualquer fragmento de memória pode ser transformado em conto, tá? Porque o conto, ele pode ser fictício ou não. Então, qualquer fragmento de memórias de infância pode sim ser transformado em conto, trazendo, surpreendendo aí o leitor, até mesmo com desfecho inusitado, tá bom? A questão de número 2. O narrador afirma que seu primeiro amor foi Maria. Como ele se sentia quando estava perto dela? Qual era aí o sentimento que ele tinha? Aí a resposta lá. Ele afirma que havia um clima de melancolia entre os dois. Pouco se falava. Não havia necessidade de gestos ou palavras, pois bastava apenas o sentimento de ternura entre eles. Então, esse era o sentimento, né, que pairava, que reinava entre os dois. 3. Considerando a forma como o tempo é tratado neste excerto, podemos afirmar que os fatos não obedecem rigorosamente a uma sequência cronológica. Explique essa razão. Então, a gente percebe aqui que não há uma sequência cronológica, uma sequência correta, né? Assim, começo, meio e fim, né? Então, vamos lá. Há uma passagem clara do presente para o passado. O narrador inicia o conto descrevendo o momento atual em que vive, logo a seguir retoma as memórias do passado. Então, ele começa a falar do que ele está vivendo agora, no presente, e de repente ele volta ao passado, ele lembra do seu primeiro amor lá da Maria. Então, não há uma sequência cronológica, não há uma sequência correta dos fatos, né? Ele começa falando do presente e volta ao passado,
tá? Por esse motivo. Depois, que nome é dado a esse recurso? Nós chamamos desse recurso aí de flashback, né? Quando você está falando de algo no presente e, de repente, volta-se ao passado. Então, esse recurso aí é o famoso flashback, certo? Então, vamos lá. Agora nós vamos para a correção não, da explicação no tempo e o espaço no conto, tá? Vamos aí seguir. Eu tentei colocar no slide. Vamos ver se eu consigo aqui passar para vocês. Então, vamos lá. O tempo e o espaço na narrativa. Então, a gente tem que prestar bastante atenção que o tempo, ele é muito bem caracterizado no conto, da narrativa, tá? Então, nós temos aqui época em que se passa a ação, tempo cronológico e tempo psicológico. Então, época em que se passa a ação, momento em que os fatos ocorrem. A gente consegue, então, perceber quando que os fatos ocorrem. Isso, ele é bem marcado, ele é bem delimitado num conto, tá? Então, nós temos dois tipos de tempo. O tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é aquele que a gente tem a ordem natural dos fatos, uma forma linear, né? Então, a gente percebe ali, ele começa narrando os fatos dele de uma maneira bem assim, uma forma bem linear, né? A gente consegue perceber lá se está falando no presente, está no passado, e também a gente consegue aqui, ó, um ano depois, acabava eu de ter uma alegria. Um ano depois, está marcando um fato, um tempo cronológico. No terceiro dia, no seguinte dia, na segunda-feira pela manhã. Então, a gente fica bem em evidência isso, né? Então, o tempo cronológico, a gente consegue aí identificar no texto quando que os fatos aconteceram, né? Ele é bem marcado, ele é bem fala dele fala marcado mesmo, né? A gente consegue identificá-lo assim, tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, porque não é nesse. Aí a gente vem aqui, tempo psicológico, tá? Nesse tempo psicológico, só tá apertando, não deve. Momentos imprecisos, combinados com uma forte carga emocional, muitas vezes fundindo de presente, passado e futuro. Então, no tempo psicológico, a gente encontra o famoso flashback, né? A gente não, muitas vezes, ele fica ali meio que misturado o presente com o passado, às vezes o futuro, não há uma sequência lógica dos fatos, né? Começa, tantas histórias a gente ouve de contos, ouve, a gente lê, e a gente acha que está no presente, de repente não, ele está falando do passado e ele volta para o presente, né? Então, esse é o famoso tempo psicológico. Então, é fácil de você identificar, porque o tempo cronológico, ele vem marcado lá. Na segunda-feira pela manhã, ou na tarde de domingo, no mês de maio, ou daqui, né? No ano de 1860, tempo cronológico. Já o psicológico, não. Os momentos são imprecisos, né? Há uma forte carga emocional, há o famoso flashback, tá? Aí lá na página 154, que vocês já viram, tá? Tem lá um fragmento, né? Que fala a respeito desse tempo psicológico, tá bom? Depois nós iremos falar agora um pouquinho do espaço. Nós temos no conto duas dimensões de espaço: o espaço físico ou geográfico e o espaço social ou ambiente. O espaço físico, onde ocorre a ação, pode ser real ou fictício. Então, o espaço físico vai falar assim, numa pequena cidade, no vilarejo, na cidade natal, não sei das quantas, igual aqui no exemplo do Biacanga, era uma pequena cidade de 3 a 4 mil habitantes, muito pacífica, em cuja estação. Então, espaço físico, geográfico, onde acontece, onde ocorre o fato, que pode ser real ou fictício, não há necessidade de ser um espaço verdadeiro, tá? Espaço social ou ambiente.
onde se revela as condições psicológicas, sociais e econômicas dos personagens. Aí, então, aqui a gente consegue ver o seguinte, ó. Barquinho de papel deslizando na enxurrada, algumas horas de trégua, o céu azul lavado, o de novo escuro e a chuva, que nós temos aí no livro, né? De noite os sapos coachando na rua, cheia de poças d'água, que brilha a luz fraca dos postes de manhã, minhocas brotando no barro do quintal, um sanhaço arrepiado de frio no pessegueiro, pingando chuva. Então, aqui, espaço social é onde revelam as condições psicológicas das pessoas, as condições sociais e econômicas, tá? Então, o físico é onde ocorre, o social, onde vai revelar o aspecto psicológico e social das personagens. Então, se vai retratar uma personagem que mora num ambiente menos favorecido, então a gente vai estar falando do espaço social, né? E a menina que morava em um pequeno quarto, onde tinha poucas mobílias, era um ambiente escuro e triste. Então, nós estamos falando do espaço social. Já o físico, onde fica esse espaço social? Na favela da Rocinha, num bairro afastado da cidade, e nós estamos falando do espaço físico, tá bom? Então, nós temos esses dois tipos de espaço, físico ou geográfico, o espaço social ou ambiente, dentro do conto, tá? Dentro da narrativa. Então, esse capítulo da produção textual vem demarcar sobre o tempo e sobre o espaço. Então, tempo nós temos dois, só recapitulando, né? Tempo nós temos o tempo cronológico e psicológico. Cronológico, onde os fatos acontecem na ordem natural. E o psicológico, momentos imprecisos, o famoso flashback, né? Tá no presente e volta para o passado, tá? E depois o espaço, dois tipos também. Físico ou social. Físico, onde ocorre a ação, né, que é o geográfico, e o social, onde vai revelar as condições psicológicas e sociais dos personagens, certo? Então, isso aqui que vocês tinham que ter feito o mapa mental, conceitual, que tinham que estar já no caderno de vocês, tá? Aí, na página 156, nós temos o exercício de número 4. Identifique nas passagens a seguir que elementos característicos da narrativa se destacam. Pode ser apontada mais de uma resposta. Então, eu tenho lá A, para tempo cronológico, B, tempo psicológico, C, época, D, espaço geográfico e espaço social. Então, para eu não ler todos os fragmentos, né, eu vou ler um pequeno trecho e identifico qual desses elementos são característicos da narrativa, certo? Então, no número 1, nós temos assim: quanto tempo durou aquela hesitação? Essa coisa familiar, corriqueira, cotidiana, dar o nó na gravata, uns poucos segundos, 1 minuto, 2 minutos ou mais. Tempo da ansiedade, não do relógio. Então, aqui já deixa bem, né, em evidência. Está falando o quê? Tempo psicológico, né? Porque não está seguindo a ordem correta dos fatos, né? Então, está numa sequência aqui, um flashback, uma volta ao passado, tá? A outra. O nosso primeiro Natal de família, depois da morte do meu pai, acontecido 5 meses antes. Olha só, 5 meses antes, já está marcando o tempo. Quando foi que ocorreu? Então, tempo cronológico, letra A, tá? Então, 1 é B e a 2 é a A, tá? 3. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Planície avermelhada. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente, andavam pouco, mas como havia repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Então, aqui na E,
está falando do espaço social. Por quê? Fala que eles estão numa planície, porém também marca muito a maneira que os personagens se encontram. Então, nós estamos abordando aqui o espaço social, tá? Porque aí aqui a gente vê bem como que eles descrevem a maneira que as personagens se encontram, tá? E a de número 4, nós somos um temível pistoleiro. Estamos num bar de uma pequena cidade do Texas. O ano é 1880. Então, aqui nós temos época, né, que é o ano de 1880. São duas características. Então, a C de época e espaço geográfico. Ó, estamos no bar de uma pequena cidade do Texas, tá? Então, cidade do Texas, espaço geográfico. Então, a D. Aqui a 4 é a C e a D, ok? Proposta de produção textual, que vocês já devem ter feito, né? Que vocês tinham que escolher um desses três excertos aqui e dar continuidade à narrativa. Lembrando também de acrescentar novos personagens, né? Dando características psicológicas a elas também, tá? Então, vocês vão mandar para mim essa produção que vocês já fizeram para o meu e-mail. Pode digitar, pode escanear do jeito que vocês acharem melhor, para que eu possa estar verificando e anotando, né? Para que isso tudo transforme na nota de ofício de 100 de vocês, tá bom? Então, o e-mail acho que vocês já decoraram, né? prof.luciene.mec@gmail.com, tá? Então, até a próxima aula e beijos para vocês. Tchau, tchau.